Olá, caros alunos. Estou trazendo para vocês a terceira atividade para o componente curricular História para o 8º ano. Sou a professora Lília Soares e vamos trabalhar agora o contexto sobre Iluminismo, segunda parte, onde agora nós estamos trazendo para vocês o tema chamado Independência dos Estados Unidos. Então, no contexto que nós trabalhamos anteriormente sobre iluminismo, foi um movimento, como vocês sabem, que aconteceu no século XVIII, aonde estava despertando o homem para que ele pudesse questionar o antigo regime da época. Mas agora, nesse momento, nós estamos trazendo para vocês a questão da independência dos Estados Unidos, que foi justamente o resultado desse movimento que as pessoas começaram a lutar pelos os seus interesses para conseguir libertar-se do que era chamado o antigo regime. Então, vamos fazer uma breve leitura do que foi a independência dos Estados Unidos e qual relevância histórica ela traz para que nós também, brasileiros, conseguíssemos a nossa independência. Como vocês sabem, o Brasil já foi colônia de Portugal e através das lutas que houveram lá dos iluministas, o povo brasileiro começaram também a lutar por a nossa independência. Vamos falar sobre um pouco o que foi a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos da América foi o resultado direto da divergência de interesse que existia entre a metrópole, que era a Inglaterra, e as 13 colônias, na segunda metade do século XVIII. A política da Inglaterra em relação às 13 colônias alterou-se drasticamente, e isso desagradou aos colonos, motivando-os a se rebelarem-se contra a Inglaterra. O primeiro ponto relevante a ser abordado é que durante o século XVII a Inglaterra havia deixado de ser uma monarquia absolutista, tornando-se uma monarquia parlamentar constitucionalista, na qual a burguesia, por meio do parlamento, controlava o país. Ou seja, saía da monarquia que era absolutista, que era controlada pela monarquia. Quando ele fala absolutista, poder monopolizado, controlado somente pela monarquia. A partir do momento que uma monarquia passa a ser parlamentarista, vai existir um grupo de pessoas que vai também, além do rei e da rainha que está à frente do regime, eles também vão ter direito à voz e não vai ter mais a oportunidade desse rei governar absolutamente somente eles. Então, vamos ver o enredo do que aconteceu com a questão da independência dos Estados Unidos, quando a monarquia deixa de ser absolutista e vai ser parlamentarista, constitucionalista. E diz assim: a burguesia, por meio do parlamento, controlava o país. Com o advento da Revolução Industrial, que também estava acontecendo lá na Inglaterra, essa burguesia tinha interesse na expansão da indústria e, por isso, buscava novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. As colônias da Inglaterra, naturalmente, foram enxergadas como fontes para alimentar o processo industrial inglês, conforme difundiu o historiador Leandro Carnal. Além disso, ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos que aumentaram o peso dos impostos para os colonos. Ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se nas seguintes guerras: na Guerra da Liga de Habsburgo, na Guerra de Secessão Espanhola, na Guerra da Orelha de Jex, a Guerra do Rei Jorge, Guerra de Franco e Índia e Guerra dos 7 Anos, aonde essa Guerra de 7 Anos é mais relevante porque a Inglaterra passou 7 anos lutando com a França sobre a questão de territórios. Então, somando a todos esses fatores que a Inglaterra estava passando de guerras, existia a questão desses impostos também que ela estava cobrando para os colonos.
Ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se nos seguintes, que nós já falamos nas seguintes guerras, não é isso? Que justamente ela vem somar, a soma desses conflitos para a Inglaterra foi positiva, pois esses contribuíram para enfraquecer a França, que foi quando a França estava envolvida na questão da Guerra dos 7 Anos, na América, e aumentar as posses territoriais dos ingleses. Isso aqui é um fragmento de texto que está lá, tá com essa fonte aqui. Se você quiser pesquisar mais a fundo, você vai lá e pesquisa em outras fontes. E o que é relevante aqui, que nós estamos falando, que é sobre a questão que os Estados Unidos, ele era 13 colônias, como fala, e pertencia à Inglaterra, e no 4 de julho, que é justamente quando os estadunidenses, que são os cidadãos dos Estados Unidos, eles comemoram de fato que eles conseguiram a sua independência em 4 de julho de 1776. As 13 colônias que vieram inicialmente construir os Estados Unidos da América declaravam a sua independência e justificava a ruptura, o rompimento do pacto colonial. Afirmavam, olha o que eles afirmavam: a igualdade dos homens e seus direitos, os direitos que eles tinham, a vida, a liberdade e a busca da felicidade. O poder dos governantes derivava sempre dos governados. E esse conceito revolucionário que ecoava no iluminismo foram retomados com maior vigor a amplitude das 13 colônias mais tarde, em 1789, na França também, vai conseguir a sua independência. Como eu disse para vocês que é um fragmento de texto para que vocês possam responder as atividades aqui embaixo, aí eu estou trazendo para vocês aqui, tá? Com parte nesse fragmento de texto aqui, aonde depois eu vou trazer também uma parte onde vai trazer um pedacinho da Declaração dos Estados Unidos, que foi escrita pelo o presidente Thomas Jefferson, que era presidente da época. Eu vou perguntar para vocês aqui, com base no texto, para vocês responderem a primeira questão. Constata-se que uma das maiores heranças da independência dos Estados Unidos foi. Aí vocês vão ler aqui quais uma dessas heranças que a independência dos Estados Unidos deixou para o mundo, tá? Então, vai perguntar para vocês aqui a letra A, letra B, letra C, letra D, que vocês vão ler com atenção para vocês marcarem a resposta correta. Dentre essas outras atividades, como eu disse para vocês, eu estou trazendo aqui um trecho para vocês lerem o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, escrita por Thomas Jefferson em 1776, começava da seguinte maneira. Vocês vão ler o trecho, que está aqui o trecho que eu trouxe. Vocês vão ler com atenção. Eu não vou ler esse trecho todo aqui, porque vai demandar um pouco de tempo, e vocês vão ter esse tempo lá no material para vocês lerem. Aí, depois que vocês lerem esse fragmento da Declaração de Independência dos Estados Unidos, aí vocês vão responder a letra A, que faz parte desse fragmento, aonde vocês vão apontar os direitos básicos dos seres humanos expressos na Declaração dos Estados Unidos. Lá à frente, eu falei para vocês que estão falando de direito à vida, direito à liberdade e direito também à felicidade. Lendo esse fragmento, vocês terão condições de responder o que de fato eles expressavam nessa Declaração dos Estados Unidos. Depois, vocês vão identificar a base do governo proposto pela Declaração dos Estados Unidos. Se eles estão falando em liberdade, eles estão propondo, automaticamente, que o povo tenha oportunidade de participar do processo político. Vocês vão ler e vão escrever qual foi esta base, certo? E, no mais, é simples, é uma atividade simples que só vai demandar atenção para vocês. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.